Hoje nós vamos aprender sobre condições que nós chamamos de lógica. Quer saber um pouquinho mais? Logo após a vinheta. Olá, eu sou o professor Wendel, professor de tecnologias aqui da Nave Make Educação, e hoje estarei falando sobre condições, if, else e if. Nós vamos adicionar nos seus programas condições que nós chamamos de lógica. Então, um programa que tem condições tem lógica. Se tem lógica, nós podemos automatizar e melhorar os processos. Então, sem mais conversas, vamos iniciar? Condições, if, else e if. Eu vou colocar um exemplo com médias escolares. Então, vai ficar aqui, ó, bonitinho, médias escolares no menu. Agora eu quero iniciar com um código. Nesse código, vamos entender primeiro o que significa if, else e if. Então, o if, ele significa, em tradução livre, se. O elif, em tradução livre também, significa se não, se. E o else, se não. Hoje, nós vamos montar médias escolares e para isso nós precisamos de uma lógica do nosso programa. Então, vou deixar assim, ó, lógica. A lógica vai ser o seguinte, nós vamos ter alguns casos comuns aqui e um caso particular. O caso particular é aquele seguinte, o estudante ele está com uma média que é igual a 10 ou igual a 0. Nesse caso aqui, eu quero que emita uma mensagem na tela de procure o professor. Procure o professor. Agora, aquele caso de aprovado. A média superior a 6 pontos. Nesse caso aqui, quero uma mensagem de aprovado. E se a média for inferior a 6 pontos e superior a 5 pontos. Nesse caso aqui é uma recuperação. O estudante ele tirou entre 5 pontos e 6. Tirou um 5.5, 5.7, um 5.9. Nesse caso aqui, recuperação. Agora, aquele caso de média inferior a 5, aí nesse caso aqui, reprovado. Essa é a nossa lógica, vamos iniciar o programa. O programa precisa de uma variável. Então, essa nossa variável vai ser chamada de média. Então, média recebe um valor float. Professor, mas por que não inteiro? Por que tem que ser flutuante? Cadê seus estudos? Se for inteiro, ele já vai aceitar notas 5, 6, 7, números inteiros. Flutuante eu posso colocar 5.5, 5.7, 1.2 e assim por consequência. Então, flutuante é um caso que vai facilitar nesse programa. Colocar um input para o usuário interagir com a gente e vou deixar assim, ó, digite sua nota. Eu quero adicionar uns 2 pontos e um espaço aqui só para organizar melhor essa nossa caixa. Olha lá. Agora, iniciar com if. Se a média for igual a 10, aí nós temos aqui um ou um operador lógico. E nós vamos chamar ele de OR aqui, ou em inglês. Ou média igual a 0, vou até deixar aqui na lógica, né? Utilizar o OR. Quando eu pressionar Enter, ele vai dar um espaçozinho aqui. Esse espaço a gente chama de indentação. Sem esse espaço, seu programa não vai rodar direito. Print, entre aspas, procure o professor. Dá uma ênfase aqui. Quando executar, tirou a nota 10. Procure o professor. Tirou a nota 0. Que burro, dá 0 pra ele. Eita, preste atenção. Procura o professor. E se eu tirar essa indentação, o Python vai dar um erro. Olha lá o erro. Falou que precisa de indentação depois do print. Então, para me indentar, eu estou utilizando a tecla Tab. Só que o Python ele está aceitando indentar com espaço. Eu gosto de utilizar Tab, porque as outras linguagens de programação não vão aceitar o espaço. Então, utilize o Tab. Agora, nossa próxima condição. Se não se, elif, a nota superior a 6. Então, média
maior ou igual a 6. Nesse caso aqui, nós temos um print aprovado. Então, olha lá, 6. Executar de novo com 7. Com um 9.9. Olha lá, até o 9.9 está aprovado. Agora, com o 10, aí não procure o professor. Vamos criar mais uma condição? Essa condição é aquela da recuperação. Elif, se não se a média. A minha média ela tem que ser inferior a 6. E, então, end, vou até deixar aqui esse operador aqui. Esse operador lógico. E média superior ou igual a 5, né? Utilizando essa lógica aqui, nosso print vai ser recuperação. Executando isso, por exemplo, 5. 5 está de recuperação. 3. 3 não vai aparecer nada porque não está dentro dessa condição. Se for um 5.9, olha lá, ó, recuperação. Se for 6, aí não, aí tá aprovado. Agora, todos os outros casos contrários a esses, no caso sendo menor que 5, é o que nós chamamos de else. O else eu não preciso determinar para ele a lógica que eu estou utilizando. Tudo que aparecer contrário a aquela lógica vai estar reprovado. Então vamos verificar. Então a pessoa tirou 3. Aí não, 3 está reprovado. A pessoa tirou 1.5. Merece estar reprovado, viu? Esse merece. Ele carrega esse histórico de ruindade numa discussão dessa. A pessoa tirou 0.5. Isso quer dizer que não se empenhou durante as aulas. Então, reprovado. Mas é aquele caso da pessoa que tirou 0. Tem que procurar o professor porque talvez foi um erro ali de diário. Os professores falham também. Dando uma desculpa esfarrapada. Então nós montamos uma lógica aqui que acontece no dia a dia das escolas. Os sistemas utilizam muito essa lógica. Eu estou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.